Hoje vamos fazer uma viagem na história da arte. Nosso foco principal é desvendar um mistério. As estátuas antigas sempre foram brancas? Visitaremos museus e até mesmo viajaremos no tempo para tentar desvendar como era a aparência dessas estátuas no passado. Para começar, pousamos em Nova York. Vamos subir os famosos degraus do Met, o Metropolitan Museum of Art, e caminhar nesse enorme museu. Você anda pelo corredor e chega à sala onde está uma das maiores coleções do mundo de estátuas gregas e romanas antigas. Admirando a grande variedade de estátuas, uma coisa fica evidente: elas são principalmente brancas. Faz sentido, já que seu material principal é um mármore branco. Durante séculos, historiadores, arqueólogos e pesquisadores tiveram isso como certeza. Essas estátuas não foram sempre brancas? Até as últimas décadas, isso não era algo polêmico. Mas, na década de 1980, os pesquisadores descobriram uma estátua grega antiga que era claramente pigmentada. Essa nova descoberta os fez pensar: será que todas as estátuas antigas eram pintadas? Vamos dar uma olhada de perto nessa obra de arte. Descobriu-se que essa estátua grega do século III a.C. foi descoberta quase inteiramente pintada, ainda em sua forma original. Você não precisa prestar muita atenção para perceber que a estátua ainda carrega algumas das cores originais, como rosa, com alguns tons de azul e vermelho também. A questão é, essa estátua não é uma exceção, é a norma. Acontece que as civilizações antigas pintavam suas esculturas com cores brilhantes e vivas, mas em algum momento, ao longo da nossa linha do tempo, essa informação se perdeu. De acordo com os pesquisadores, a pigmentação de esculturas era uma maneira de aproximar suas representações da vida real. Vivemos com cores brilhantes, então a arte deve refletir isso, não acha? Aham. Então vamos dar alguns passos atrás e entender o que aconteceu. Por que as galerias dos nossos museus estão cheias de estátuas brancas até onde os olhos podem ver? Você deve ter ouvido falar de Michelangelo. É um famoso escultor italiano que esculpiu o icônico Davi e pintou o teto da Capela Sistina. Michelangelo foi um dos pintores mais emblemáticos do Renascimento. O Renascimento foi um período histórico em que artistas, filósofos e cientistas europeus desenvolveram um interesse renovado pelas criações da Grécia Antiga e de Roma. Artistas como Michelangelo estudaram uma série de esculturas romanas, como esta, Laoconte e seus filhos. Eles se apaixonaram por suas figuras realistas em mármore branco intocado. A única coisa que eles não sabiam, e não tinham a tecnologia para saber, era se os pigmentos coloridos dessas esculturas haviam desaparecido. Afinal, elas só foram encontradas após passarem muitos anos enterradas ou deixadas ao ar livre. Especula-se que essa estátua, o Laoconte, tinha cobras e mantos coloridos, por exemplo. Quando os artistas renascentistas trabalharam para homenagear os artistas antigos, também deixaram suas obras-primas nuas. Esculpiram-nas diretamente no mármore e as deixaram brancas, sem pigmentação, provavelmente porque era assim que achavam que as coisas eram feitas nos velhos tempos. As obras de Michelangelo e seus pares influenciaram a próxima geração de escultores. Então, essa maneira de fazer arte viajou para os tempos modernos sem muito questionamento. No entanto, são abundantes as evidências de pigmentos coloridos em estátuas antigas. Algumas pesquisas mostram que os estudiosos sabem há pelo menos um século que as esculturas antigas não eram originalmente todas brancas. Outros estudos sugerem que essa descoberta pode ter acontecido ainda mais cedo. No início da década de 1980, o arqueólogo Vinzenz Brinkmann fez uma grande descoberta. Durante seu tempo como estudante na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, ele desenvolveu uma tecnologia que foi capaz de detectar policromia em amostras antigas de estátuas gregas. Policromia é a arte de pintar em várias cores. De qualquer forma, ele ficou surpreso com sua descoberta e confessou sobre por que e como outros pesquisadores e arqueólogos não falavam sobre isso. Acontece que a primeira descoberta de que as estátuas antigas não eram tão brancas aconteceu há muito tempo, muito antes de Vinzenz nascer. Aconteceu durante a descoberta de Pompeia na década de 1700.
Como você deve saber, a cidade de Pompeia, no sul da Itália, foi completamente tomada por lava após a erupção repentina do Monte Vesúvio. A cidade foi destruída, mas as nuvens de cinzas resultantes da lava conseguiram preservar grande parte da estrutura da cidade ao longo do tempo. Para historiadores de arte e arqueólogos, felizmente Pompeia tornou-se um terreno de escavação para o estudo da Roma antiga. Os pesquisadores encontraram vários afrescos conservados que retratavam cenas da vida romana diária. Em uma dessas pinturas, um artista é visto pintando uma escultura. Esse fato foi registrado por um historiador da arte muito famoso, conhecido como Johann Joachim Winckelmann. Ele também é considerado o pai da história da arte. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em outra estátua famosa. Para ver essa pessoalmente, você terá que voar até Roma e visitar os museus do Vaticano. Essa estátua para a qual você está olhando é uma representação clássica de César Augusto. Caso não saiba, ele é importante porque foi o fundador do Império Romano e o primeiro imperador de Roma. Essa escultura que você está vendo é chamada de Augusto de Prima Porta. Talvez você a tenha visto antes, provavelmente em um livro de história. A questão é que ela é sempre retratada em sua forma de mármore branco. Mas, de acordo com o achado arqueológico da década de 1860, a estátua original era muito mais colorida do que isso. De acordo com arqueólogos, a estátua de Augusto de Prima Porta tinha uma túnica carmesim, armadura amarela e um manto roxo. É importante ter em mente que as tintas não eram feitas artificialmente como são hoje. Os artistas só conseguiam produzir cor a partir de recursos naturais. O roxo, por exemplo, era uma cor extremamente difícil de fazer. Eles derivavam o roxo do muco de uma espécie rara de caracol, o que significa que qualquer um que usasse a cor roxa para pigmentar sua arte e suas roupas era poderoso e rico. Bom, isso parece prova suficiente para mim de que estátuas antigas nem sempre eram brancas. Mas, como podemos julgar pela aparência dos nossos museus modernos, não parecia haver interesse suficiente na comunidade artística para explorar ainda mais a policromia em estátuas antigas. Mas lembra-se daquele arqueólogo de quem falamos? Brinkmann. Bom, ele tem coletado dados sobre policromia desde a década de 1980. Em certo ponto, ele até começou a fazer réplicas coloridas de tais estátuas. A tecnologia usada está longe de ser simples. Para reconstruir essas antigas obras de arte, Brinkmann faz uma cópia de gesso 3D delas. Então pinta tudo à mão com a ajuda de sua esposa. Para descobrir quais cores foram usadas nas esculturas originais, Brinkmann usa luz UV. Certos pigmentos brilham sob a luz UV, expondo vestígios que, de outra forma, seriam invisíveis. Vamos pegar esse arqueiro colorido como exemplo. Olha essas cores. Essa peça é a reconstituição de um arqueiro de mármore no traje de um cavaleiro. Para esculpir com precisão o arqueiro, os restauradores tiveram que pesquisar muito sobre a história da região onde a obra de arte foi originalmente encontrada, já que as cores têm um significado cultural. Isso, com a tecnologia UV, permitiu a reconstrução que agora você pode ver. Parece muito longe da ideia que temos do que os gregos faziam, mas é exatamente como o original. De acordo com Brinkmann, não devemos ficar tão surpresos com o fato de as civilizações ocidentais antigas terem usado cores brilhantes para retratar suas realidades. Afinal, romanos e gregos foram fortemente inspirados pelas obras de arte da civilização egípcia, da antiga Mesopotâmia e da Ásia. Por exemplo, se você olhar para a famosa esfinge egípcia, pode ser levado a acreditar que ela sempre foi assim. Mas não é o caso. Estudos modernos e reconstruções virtuais do monumento nos mostram que ele era muito colorido. Acredita-se que o corpo da estátua tenha sido pintado de terracota, enquanto o cocar real que circunda a cabeça deve ter sido dourado e azul. Todas essas eram consideradas cores importantes nos tempos egípcios, e só era adequado usá-las para retratar um faraó.